mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Fala, primeirão! Vocês estão bem? Tranquilos demais? Eu, Janine Nominato, pra quem não me conhece. Pedro Mamed, professor de português e linguagens. Laís Veloso, professora de literatura. E nós vamos conversar linguagens, pensando em português e literatura aplicado na redações. Então vamos lá. Ô, gente, quando a gente conversa a respeito de jeitinho brasileiro, o que é que vem na sua cabeça? Jeitinho brasileiro tem a ver com esse jeitinho de ser fofo, um amorzinho cordial demais? Vem, gente, me dê um abraço, agora não pode, quarentena, ô, que chato, cotovelo. É isso? Não. Mas, gente, quando nós conversamos sobre o jeitinho brasileiro, percebeu que eu coloquei até entre aspas aqui, tem a ver justamente com um comportamento inadequado. O jeitinho não tem a ver com a ideia de ser fofinho, brasileiros lindos, não é assim não. Tem a ver principalmente com um comportamento antiético. E eu já te digo, na atualidade nós enfrentamos uma crise ética no nosso país, e não só no nosso país, Brasil, mas no mundo inteiro, turma. É muito complicado a gente pensar nas regras que são institucionalizadas para nós seguirmos. E essas regras são infringidas de maneira normativizada. Por exemplo, quando a gente pensa nas corrupções, vamos pensar em corrupção. O que você pensa? Corrupção. Falei que corrupção. Você, Brasília, não é isso? Político profissional, lavagem de dinheiro, blá, blá, blá. Mas aqui, corrupção está muito mais próximo de você do que você imagina. Pensa comigo, rapidinho, a respeito dessas formas de corrupção. Porque se você pensa que corrupção está em um lugar só no nosso país, você está muito enganado. Olha, gente, conversa comigo aqui. Pequenas corrupções diárias, diga não. Já dizia o nosso Leozinho do Proerd, né? Aprendendo a dizer não. Então, olha só. Gente, falsificar carteirinha. Sabe aquela carteirinha falsa que você fez pra... Você não, né? Que alguém aí, seu amigo, seu amigo fez pra você conseguir um descontinho, aquele descontinho top no cinema. Eu tenho certeza que você não fez isso. Eu vou puxar aqui, aproveitando carteira, vou puxar carteira de identidade. Meus primeirones, 15 anos, você não podia ir ali naquele lugar inapropriado para mim. Vou fazer uma carteira falsa de identidade. Eu tenho certeza que, os meus alunos não têm carteira falsa, não. Isso aí, eu tenho certeza que vocês não têm identidade falsa. Certeza. Gente, TV a cabo. Roubar TV a cabo, o curioso e tradicional Gatonete. Vou estender aqui o pacote sem pagar, né? Tem uma galera que tem os canais todos liberados. Pesquisa se na sua casa isso acontece, porque se acontecer é uma pequena corrupção. Roubar Wi-Fi do vizinho. Ah, é mesmo, é? Você fica ali na varanda ou vai ali no passeio pra... Bota a senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tá certo. Roubar a senha do Wi-Fi. Qual é a senha do Wi-Fi? Não pode roubar a senha do Wi-Fi, não, pelo amor de Deus. Além disso, comprar produtos falsificados. Hoje, isso aí, principalmente em Belo Horizonte, a gente não faz isso. Eu tenho certeza que você não vai no Oiapoque, Feira Shop. Aqui, Feira da Fospeira, quando acontecer, bolsa. Tô andando com a bolsa da Lacoste. Só o jacaré com a boca estranha. Mas, gente, comprar produtos falsificados. Eu sei que você não faz isso. Você é brasileiro, você é uma pessoa ética e tudo que você usa é original, né? Aquela peita da Lacoste, você usa original. Tênis Mizuno não é falsificado, com certeza. Gente, furar fila, lembra? Olha a saudade que vai bater no seu coração. Você furando fila para comprar um pão de queijo na cantina. Você sente saudade desse momento, não sente? Não deveria não, meu senhor, porque você não pode furar fila. Você sabe disso. Brigar com seu colega, sua melhor amiga, você xingar dela. Porque você não podia furar fila. Poxa, eu não posso nem mais ser corrupto. Que saco! Tá muito chato isso. Ô, gente,
gente, você tá com saudade dessa fila, dessa aglomeração, eu tenho certeza. Dá aquele abraço de longe aí pro seu amiguinho que você xingou na fila porque você queria furar. E ó, lembra, furar fila não é só você entrar ali de quer, não. É você falar assim pro seu colega, aqui, eu vou ter que ir ali no banheiro, vou ali no banheiro rapidinho, você compra um pão de queijo aí pra mim, e você virou lenda. Aí você volta misteriosamente, exatamente no momento que seu colega acabou de comprar um pão de queijo, que eu sei. Aí olha só, tentar subornar guarda para evitar multas. Eu sei que vocês, esse processo aqui não é de vocês não, né? Como é que tá aí? Diga. Ô Janine, o povo tá falando aqui que furar fila não. Eu só vou bater um papo com o meu amigo que tá na frente, uai. Ah, é verdade. Ô, saudades! Como é que você... Menino, você viu o Instagram? Twitter, né? Nossa, você viu? Compra um pão de queijo. É. Falam aqui, ó, isso é instruções de honestidade. Exatamente. Isso aqui, ó, cultura também. Olha só, tentar subornar a guarda para evitar multas. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Porque ninguém aqui dirige sem carteira de habilitação. Vocês não fazem isso, vocês não são nem doidos. Mas, ô gente, olha só, tentar subornar a guarda. Você acredita que uma agente de trânsito no Rio de Janeiro, ela foi multar um senhor que estava com a placa toda avacaiada do carro. Essa pessoa estava sem documentação. E essa pessoa era um juiz. Menina, aí... Ô, gente, quando você vai cumprir a lei é para todos. Aí, essa agente de trânsito, ela foi até, inclusive, né, condenada. E, na verdade, ela sofreu um processo. Ela sofreu um processo por desacato. Porque ela falou assim, ele falou assim, não me multa não, porque sou juiz, tentando sair de, sou juiz, meu carro tá assim mesmo. Ela falou assim, mas juiz não é Deus. Nó! Aí, menino, o papo ficou diferente, né? Foi um problemaço para essa agente de trânsito, mas ela estava cumprindo a lei. Então, nesse caso, tentar articular. O suborno não é só pensar... Não podemos pensar no suborno só, vou te dar um dinheiro. Não, existem outras formas, para além do suborno, né? Outras formas de persuasão, usar a sua patente para poder entrar em outro lugar, isso é complicado, né? Usa carteirada, né? Carteirada. Agora, essa daqui, essa corrupção aqui, você não pratica não. Colar na prova. Você não faz isso não, né? Ô, gente... Vou chegar até perto. Olha aqui. Você não cola não, né? Você não escreve na perna a resposta, vai lá no banheiro e olha, não. Você não faz isso não. Você faz isso tudo? Faz não, né? Nunca. Colocar um papelzinho ali debaixo da meia, aí você passa lá no detector de metais, tá tudo certo. Deus tá comigo. Tem uns meninos aí que falam isso. Pelo amor de Deus, gente. Colar na prova. Falou aqui que não colamos, compartilhamos respostas para todos. Mudar linguisticamente não vai amenizar o fato. Não. Pelo amor de Deus, colar na prova não pode. Porque eu sei que no Pronto só tem aluno inteligente que estuda, tem um rotina de estudos, não tá deixando a quarentena falhar na missão aí. Eu sei que vocês estão se esforçando, eu sei que o conteúdo vai estar todo em sua cabeça, vai dar tudo certo, você não precisa de colar. Claro que você não precisa de colar, né, meus queridos? Nada de escrever onde? Na barriga. Como é que cola na prova de redação? Não tem como. Você não convive com esse problema. Vai ter uma redação. Vai ter a redação prontinha. Toda a proposta Aí de vai desenho. ter só a perna da Ana Henrique. Misericórdia. Não, ninguém faz isso não. Faz isso não. Bater ponto pelo colega de trabalho. No nosso caso, a gente não trabalha, né? Eu acho. E aí você, sabe o que você faz de vez em quando? Já aconteceu isso, mas nós somos rápido no gatilho. Vai lá, disciplinar, fazer a chamada. Seu fulaninha, João, Maria, Alice, Tainara. Aí aparece um presente meio esquisito. Presente. Sabe o que o disciplinar faz? Eu lembro do Max. O Max, nosso
nosso querido Max lá de VN. Ô, gente, o Max, eu levo. Levanta a cabeça! Levanta a cabeça pra eu ver! Fulano de tal! A ninguém, né? Que isso? Ô, gente, não tem um que enganar o Max, tá? E todos disciplinados, vocês nem veem, beleza? Além disso, apresentar atestado médico falso. Eu sei que vocês não fazem isso, belezinha? Ô, gente, além disso, apresentar atestado médico falso. Eu sei que vocês não fazem isso, porque todo atestado Tá travado. verdadeiro. Peraí. Olha só, gente, esse momento aqui de análise de todas as formas de corrupção pequena, eu sei que você é uma pessoa ética, então você não vai praticar esse tipo de corrupção, não. Mas eu quero te apresentar uma outra perspectiva de análise. Se você for falar sobre o jeitinho brasileiro em discussão no século XXI, esse é um tema que está no seu modo laranja, você é do primeirão. Você precisa de ter um repertório amplo, não só exemplificações dos tipos de corrupção, mas você pode pensar também na literatura. Gente, a literatura pode aparecer na sua redação como uma forma de alegoria. Você comparar a ficção em relação à realidade, ou comparar uma ficção antiga com a realidade atual. Você pode fazer esse contraste, sempre lembrando de comprovar a realidade atual. Então nós vamos observar agora com a Laís Veloso como é que a gente pode aplicar algum conteúdo de literatura, alguma análise de obra literária para a nossa queridíssima redação sobre esse tema, jeitinho brasileiro, beleza? Vem, Laís! Com maravilha aqui então, de literatura chegando para engrossar o caldo do jeitinho brasileiro. Chega junto, a gente vai falar um pouco hoje sobre Mário de Andrade. Mas quero fazer um adendo para a moçada toda que está acompanhando a gente, de algo que a Janine trouxe, que foi sobre usar o vestuário ou todos os materiais no campo da originalidade. E aí o Manuel Bandeira, um outro poeta que está aqui juntinho com o Mário, mais ou menos no mesmo momento, ali no início do século XX, o Manuel Bandeira também tem um poeminha maravilhoso que se chama Camelôs. Todo mundo que conversou comigo no módulo vermelho, com certeza a gente falou sobre esse poema, porque ele recupera os camelôs como algo da infância, mas traz para nós aí essa função ambígua, né? De trazer um brinquedo, de trazer um objeto, de trazer algo da roupa muito maravilhoso e que a gente ama e deseja. E assim, mais que qualquer outra coisa na vida, é muito bom ter uma coisinha que a gente compra no camelô, mas o ponto é, aquilo ali é original? Aquilo ali vem de onde? Aquilo ali está fazendo o quê? E quem são esses vendedores, né? E aí tem uma coisa muito maravilhosa desse jeitinho brasileiro em relação aos camelôs, que é o fato da gente encontrar aí essa arbitrariedade relacionada ao valor de consumo, ao valor desses objetos, que é muito, muito, muito inferior ao original. E aí, por isso, a gente saca pra caramba qual que é a função deles ali na rua, normalmente onde a gente encontra ou encontrava os camelôs, né? Que é o ponto todo da acessibilidade. Já que eu não posso comprar o original, o que é que eu compro? Eu compro o falsificado, eu compro o objeto, eu compro aquilo, o produto que o camelô me vende. E aí, galerinha, a gente já sabe, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o Shopping Oi é o grande centro, né, das nossas falsificações, digamos assim. E aí tem um monte de eventos que surgem diante disso e que o poema contempla também. Então se chama Camelôs, é do Manuel Bandeira, só para fazer essa ponte aí com o que a Janine já trouxe para nós em relação a uma das exemplificações que ela nos traz. Né? Vamos falar desse rapazote aqui, o Mário de Andrade, que é esse carecão com esse óculos aí redondinho, maravilhoso. O Mário tá ali na beiradinha do século XX, né, junto com a galera da Semana de Arte Moderna em 1922 em São Paulo. E aí é um grande movimento, um rebuliço danado que acontece lá, porque essa galera tá afim do quê? Está afim de uma linguagem abrasileirada. A gente tem que lembrar que o que estava acontecendo até o século XIX era meio que uma cópia do jeito que os europeus faziam literatura, escreviam, traziam elementos para os seus poemas, para os seus romances e tudo mais. E aí o que a galera aqui em 22 está afim de fazer? Algo que contemple
algo que realce a cultura nacional. Então é pra pôr carnaval? É pra pôr carnaval. É pra pôr gente dançando? É pra pôr gente dançando. É para contemplar o índio? Sim, é pra contemplar o índio. Só que essa galera fazia isso tudo de uma maneira um pouco mais extravagante. E a palavra é essa daí, né? Através das piadas, através do sarcasmo, através da ironia, através da sátira. E a partir desse mecanismo que é uma distorção da realidade, a gente entende mais ou menos que essa turma daqui de 22 vai trazer um pouco desse Brasil, mas esse Brasil reenfeitado, esse Brasil reposto ali naquela história toda. Por que isso é legal aqui pra gente pensar? Porque no fim das contas, essa história toda do jeitinho brasileiro, extravagantemente falando, é um modo que a gente entende pela caricatura. Se todo mundo aqui pensar um pouco no que são os sambas enredos e no que é o movimento todo do carnaval, a gente entende exatamente o que é que acontece. Porque é tão lindo ver aquele desfile. Porque é tão lindo a gente se mascarar, a gente se enfeitar de uma outra forma. Porque, querendo ou não, a gente contempla ali uma pequena ironia. A gente contempla ali algo que a gente não está assim confortável, que a gente não é de acordo com aquilo, e realça aquela parada toda através de uma alegoria, né? Uma alegoria pela fantasia, uma alegoria pelo samba enredo, uma alegoria pelos carros alegóricos que a gente encontra sobretudo nos desfiles. Então é lindo pensar que essa carnavalização, ela também faz parte aqui de algo que é inaugurado com essa moçada de 22. E aí o Mário especialmente, né, que é esse tchutchuquinho, eu adoro o Mário de Andrade porque ele traz muitos livros muito legais. Um deles é esse daqui, ó, que chama Pauliceia Desvairada, que é um livro que ele fala de São Paulo assim como um louco. Ele fala não só da cidade de São Paulo, mas ele fala mal dos paulistas snobs, dos paulistas ali metidos a chequetões, dos paulistas burguesões, sabe? E aí é bem estranho da gente perceber que é um paulistano falando mal de paulistanos também, né? Trazendo aqui crítica, trazendo reflexão, trazendo ironia pra gente entender o que tá rolando lá. Sim? E outro livro lindaço que ele escreve para nós é o Amar, Verbo Intransitivo, e por fim, o Banquete. O Banquete faz uma ponte com aquele livro O Banquete de Platão, que a gente vê lá na aula de filosofia, e que lá eles estão falando sobre o amor no banquete platônico, né? A contemplação do belo, essa história toda. O que o Mário faz nesse banquete escrito em 78? Uma crítica à música erudita. Por que a música popular brasileira, o samba canção, a junção da capoeira, do chorinho, do funk, essa mistura toda que a gente tem aqui, tem a ver com aquilo que a gente reproduzia, mas não estava funcionando muito bem, né? Tem a ver com uma oposição àquela música erudita, àquela música clássica. E aí ele traz esse livrinho com esse mesmo nome, que faz aí essa ponte interessante para a gente pensar um pouco a respeito desse fim, né, desse caminho. O que é essa coisa erudita ou não? Vamos lá dar uma passadinha no próximo slide, só para a gente falar um cadinho de um livro top aí demais, que é o Macunaíma. O Macunaíma é um livro que a gente encontra em 1928 e o nome completinho dele é Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Que para nós já é assim uma deixa, né? Uma deixa completa de que é esse brasileiro que ele vai apresentar aí para nós. Um brasileiro que não tem caráter nenhum, tem essa mania, né? Brasileiro mau caráter, brasileiro que não vale nada, brasileiro que não presta, né? Brasil não tem jeito. E aí tem aquela outra expressão maravilhosa: o brasileiro precisa ser estudado. Que é uma expressão fabulosa, porque a gente tem assim carta na manga para tudo. A gente é o rei do malabarismo, né? Toda vez que tem um problema, a gente faz uma coisa que é linda de falar, que é uma gambiarra. Deixa eu fazer uma gambiarra com isso aqui, que isso aqui funciona demais, que isso daqui vai dar certo e tal, e aí já ajeita ali com fio, com durepox, põe ali a fita adesiva e aí a parada funciona demais. Então o Macunaíma, ele traz para nós toda essa representação do jeitinho brasileiro, onde que ele samba, que ele não samba, onde que ele dá uma rebolada ali, pra quê? Para se safar.
Então vai ser um herói, mas qual que é a ideia de herói? É aquela figura virtuosa, aquela figura que você fala assim, não, ela me inspira, eu quero ser igual a ele. E aí está o problema todo da ironia do Mário de Andrade. O Macunaíma é meio que um anti-herói. Por que que ele é um anti-herói? Porque ele faz tudo às avessas. Ao invés de ele inspirar para o bem, ele mostra para nós aquele jeito assim, véi, isso parece corrupção. Isso daí é cola na prova. Isso daí é furar a fila. Isso daí é comprar o falsificado, é a parada do camelô. Então, o que a gente vai encontrar nesse livro aqui é um índio, um negro, que nasce ali no meio da mata, e aí ele fica uns 6 meses sem falar nada, fica ali, né, só balbuciando coisas. E aí no dia que Macunaíma resolve abrir para falar a primeira frasezinha dele, a primeira palavrinha dele, ele diz: ai, que preguiça! Ai, que preguiça, gente. Ao invés da pessoa falar, mamãe me dá mamadeira, ela fala, ai, que preguiça, preguiça até de mamar, até de pensar naquilo que poderia ser bom, naquilo que poderia ser gostoso, né? E Macunaíma traz para nós aí essa imagem que o Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, que escreve um livro chamado O Povo Brasileiro, diz o seguinte aí, porque é a carapuça que nos cabe a nós brasileiros. Falo, é claro, não de nós, do clube dos contemplados, mas do brasileiro massa, do povão, desde sempre humilhado e ofendido, o que aparentemente é toda uma contradição. O que é que Darcy Ribeiro está querendo dizer para nós? O que é que está aí sendo ajuntado nessa frase, nessa expressão aí toda a respeito de Macunaíma, esse herói da nossa gente? Que a gente está sempre nesse lugar aqui, ó, do humilhado e do ofendido, e ao mesmo tempo, para a gente dar conta dessa humilhação e dessa ofensa toda, a gente dá o nosso pulo do gato. E aí esse pulo do gato é um pulo do gato que vai para a corrupção, né? Ele não permanece aqui nesse caminho que é aplaudido pela moral, né? Que é aplaudido pela ética. E aí o caldo engrossa para o lado de Macunaíma quando o quê? Ele abandona aquela selva, aquela floresta ali que ele nasceu e vai para São Paulo. Para São Paulo para ganhar uma nova onda de vida, né? Para ganhar um prestígio aí social, um emprego, algo nesse sentido. E aí quando ele vai para lá, ele não pode ser mais aquela figura que se veste daquela forma e que fala pouca coisa, né? E ele vira então um branco. Como que Macunaíma vira um branco? Ele entra num rio e aí é como se esse rio tivesse uma água oxigenada. E aí ele sai loiro dos olhos azuis, como o Mário de Andrade diz nesse momento, e é uma cena tipo maravilhosa. E aí depois desse momento, Macunaíma se sente o cara todo poderoso, ostentação absoluta. E aí é muito legal como que a gente vê que até para se adequar à cidade, à urbanidade, ele está usando ali de um jeitinho brasileiro. Dá um mergulho numa água que vai transformar ele numa outra aparência, num outro jeito de ser um ser humano, digamos assim. Certinho, certinho? Acho que não tem mais slides sobre, só pra gente conferir. Yes. E aí aqui, o Grande Otelo. Macunaíma tem uma edição para o cinema, que é muito, muito fiel às descrições que o Mário de Andrade traz. Quem representa é esse ator, que foi o Grande Otelo, que é maravilhoso, todas as artimanhas que ele incorpora. Diga, tem pergunta? Ah, sim, ok. E aí, a gente tem nesse livro uma síntese do folclore brasileiro, principalmente dessas diferenças nacionais, o que é esse homem na floresta, o que é esse homem agora na cidade, tudo que ele precisou de aperto para que seja passado, ultrapassado, melhorado. E a gente vai ter muitos elementos aqui da tradição oral, muitos elementos de uma linguística mais abrasileirada, palavras que fazem parte da flora, da fauna do Brasil, incorporados ali ao texto para nós, e trazendo aí o que seria uma identidade como crítica, né? É esse o ponto que o Mário de Andrade traz para nós. Que jeitinho brasileiro é esse? Sendo que Macunaíma é um cara dissimulado, é um malandrão, é um preguiçoso, é um mulherengo, metido e espertinho, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que dê aí para incluir um pouquinho de Macunaíma, um pouquinho dessa turma toda de 22 dentro desse projeto chamado Jeitinho Brasileiro enquanto temas da redação. Beijo, tchau! Galera, agora vamos aqui para o que interessa em relação à gramática. Olha só, eu montei
um pequeno parágrafo de introdução relacionado aí à questão do jeitinho brasileiro. Então, olha só. Muito se tem discutido acerca do jeitinho brasileiro e seus desdobramentos na sociedade brasileira. Segundo a antropóloga Lívia Barbosa, essa característica apresenta um caráter ambíguo, uma vez que pode ser tanto negativa quanto positiva, a depender da situação. Portanto, a fim de mitigar os prejuízos causados pelas manifestações negativas desse aspecto cultural, faça necessária uma discussão sobre o assunto. E aí, os comentários estão abertos? Então, abre os comentários aí que eu quero que vocês, queridos alunos e alunas, amados e amadas, amores e amoras, do primeiro ano, do primeirão, quero que vocês encontrem aí os erros que tem nesse texto, nesse parágrafo introdutório. Vamos ver se vocês conseguem achar quais são os erros gramaticais que tem aí. Se alguém acertar todos, eu divulgo lá no meu Instagram, hein? Ninguém? Calma. É porque tem um neném. Beleza. Olha aí, ó, muito se tem discutido acerca do jeitinho brasileiro e seus desdobramentos na sociedade brasileira. Segundo a antropóloga Lívia Barbosa, essa característica apresenta um caráter ambíguo, uma vez que pode ser tanto negativa quanto positiva a depender da situação. Portanto, a fim de mitigar os prejuízos causados pelas manifestações negativas desse aspecto cultural, faz-se necessária uma discussão sobre o assunto. Vocês são muito fracos, ninguém vai achar os erros. Muito difícil, muito complicado, muito tenso. Mais 10 segundos para precisa achar pelo menos um erro. Acerca, alguém já falou de acerca, bacana, ótimo, ótimo. Uma vez que a vírgula vem depois. Não seria esse o erro que a gente. Ali a vírgula. Uma vez que. Não, tá correto ali. Mas o acerca seria um erro. Tá certo. A última frase está muito grande? Não necessariamente. É parágrafo de introdução? É parágrafo de introdução. Mas vamos lá, vamos ver os erros então. Portanto, separado, misericórdia. Como é que eu mudei? Não, olha aí, vamos ver os desvios então. Muito se tem discutido acerca do jeitinho brasileiro. Esse aqui já está errado. Esse acerca aqui vai indicar tempo, tá? E aqui a ideia que você quer indicar não é relacionada ao tempo. Esse afim também aqui, galera, esse afim está incorreto. Nesse caso, quando você quer indicar finalidade, você deve utilizar o afim separado, beleza? E a mesma coisa do sob. Aqui não é sob, é sobre. Então, vamos lá para o quadro ver melhor isso aqui, essas questões de ortografia. Então, aqui são questões relacionadas à ortografia, são palavrinhas que a gente utiliza muito na redação. Então, olha só. Acerca de, que é o que estava lá com o desvio. Acerca de indica tempo. Ele equivale à fase aproximadamente. Aí eu fiz uma paráfrase com aquela música do Raul Seixas, né? Então, eu nasci há cerca de 10 mil anos atrás. Ou seja, eu nasci faz aproximadamente 10 mil anos atrás. Então, aqui está correto. Mas, no caso que estava sendo utilizado, você deveria utilizar ali o acerca junto, tá? Sem o H, aqui sem o verbo haver. Por quê? Porque o acerca junto ele vai indicar a respeito de. Então, olha essa frase. É necessária uma discussão acerca da democratização do acesso ao cinema. Então, aqui está correto, você está falando a respeito de. Aí, beleza. Então, vamos agora para o afim junto e o afim separado. Então, presta atenção. O afim junto, ele vai indicar semelhança. Então, gosto de gramática e afins. Gosto de gramática e coisas semelhantes, porque eu tenho alguns problemas, tá? Então, esse é o afim junto. E o afim separado vai indicar finalidade, que normalmente é o uso que você faz na redação do Enem. Ou seja, o governo deve fazer isso a fim de mitigar o problema, a fim de solucionar a questão. Então, olha aqui a frase que eu coloquei. Faço isso a fim de te agradar. Ou seja, eu faço isso porque a minha finalidade é te agradar. Ah, professor, mas é muito difícil decorar esses negócios. Então faz o seguinte, corta o afim junto da sua vida. Você não vai usar ele na redação, tá? Então fica com o afim separado. Ele sempre vai vir com a preposição depois, né? A fim de alguma coisa. E o sob, o sob. O sob, gente, quer dizer que tem alguma coisa embaixo, ou seja, caminho sob o céu cinzento. Caminho embaixo do céu cinzento. Percebe? Esse também é um uso que pode acontecer na redação, tá? Não vou cortar ele aqui porque ele pode acontecer em algumas ocasiões. Mas normalmente você usa o sobre. Sobre, gente, é em cima. Lembra de sobremesa.
A sobremesa você come ela em cima da mesa ou embaixo da mesa? Em cima da mesa. Então se é sobremesa é porque é em cima da mesa, tá? Sobre a mesa. Então o sobre ele indica em cima de. No entanto, ele também pode indicar isso aqui, a respeito de alguma coisa. Esse é o uso mais comum na redação. Ou seja, quando você quer falar a respeito de algo, estão falando sobre você. Ou seja, estão falando a respeito de você. Pelo menos teve uma aluna aí que acertou a cerca, né? Já é uma inspiração, já é aí talvez a minha aluna preferida, tá? Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus, tudo bem? Ô Janine, despede o pessoal. Janine é bom, pelo amor de Deus. Ô Gustavo, deixa eles printarem. Deixa só eles printarem. Cristo Redentor. Então. Dá o print aí. Dá aquele print. Printou?